Todos nós sabemos que existe uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor. Anjos e demônios estão constantemente lutando, uns para proteger e salvar, outros para matar e destruir. Mas você conhece o texto que apresenta uma guerra que aconteceu entre Jesus e uma legião de demônios, e toda essa guerra aconteceu por causa de uma única pessoa? Bom, se você não conhece essa história, eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque essa história é extraordinária e você vai se apaixonar ainda mais por Jesus. Então, bora pro vídeo. A nossa história começa em Lucas capítulo 8, a partir do verso 22. Presta atenção, porque essa história ela é cheia de detalhes. Vamos lá, verso 22 do capítulo 8 do livro de Lucas, o texto bíblico diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Bom, aqui eu preciso explicar a você pelo menos o contexto. Jesus estava ali na região da Galileia e ele ia sempre à beira do mar da Galileia para pregar, para ministrar na vida das pessoas. E a Bíblia vai nos apresentar que sempre que Jesus ia às margens do mar da Galileia, ali naquela região de Cafarnaum, tinha sempre uma multidão de pessoas interessadas no que Jesus tinha para oferecer. Então ali na região de Cafarnaum, ali naquela região da Galileia, às margens do mar da Galileia, Jesus sempre tinha uma multidão. Foi ali que Jesus curou inúmeras pessoas, foi ali que ele multiplicou os pães e os peixes para mais de 5.000 pessoas. Era ali que quase que diariamente Jesus se apresentava para transformar a vida das pessoas. Só que em um determinado momento Jesus ele faz um pedido estranho para os discípulos. E eu vou te explicar por que esse pedido era estranho. Porque ele disse assim, olha, preparem o barco, porque nós vamos atravessar o mar da Galileia, porque eu quero ir para o outro lado deste lago. Porque eu estou falando lago aqui, porque eu não sei se você sabe, mas o mar da Galileia não é um mar, é um grande lago, é água doce. Só que ele é um lago tão grande, algumas regiões dele, as margens são quilômetros de distância. Por isso que ele é conhecido como o Mar da Galileia, mas é um grande lago. Por que o pedido de Jesus era um pedido estranho? Porque do outro lado da margem do Mar da Galileia era uma região predominantemente pagã. Naquele lado lá, as pessoas não adoravam o Deus de Israel. A religião deles era uma religião pagã, adoravam outros deuses. E do lado de cá, Jesus tinha sempre, diariamente, uma multidão de pessoas interessadas. Aqui ele tinha crianças, jovens, adultos, idosos, interessados no que ele tinha para oferecer, no que ele tinha para falar. Diariamente, pessoas eram transformadas por Jesus aqui desse lado. Do lado aqui, na região de Cafarnaum, na região da Galileia. Só que Jesus deixa aquelas pessoas e diz assim para os discípulos: preparem o barco, a gente vai para o outro lado. Do outro lado é um povo predominantemente pagão, mas eu preciso ir para o outro lado. E aqui a Bíblia vai narrar um acontecimento assim bem emblemático. Jesus começa a navegar. Estava tudo calmo, estava tão calmo que o texto bíblico diz que Jesus adormece, ele pega no sono, estava cansado, era finalzinho do dia, já estava escurecendo. Jesus pega no sono e os discípulos vão conduzindo o barco para que eles pudessem atravessar o mar da Galileia. Lembra? Tinha muitos discípulos ali experientes que conheciam aquele lago. Pedro, Tiago, João, todos eles eram pescadores daquela região ali, então conheciam aquele lago como a palma da mão. Só que de repente sobrevém sobre eles uma tempestade enorme. E a tempestade foi tão avassaladora, tão terrível, que até os discípulos, que eram muito experientes, ficaram morrendo de medo, achando que iriam morrer. Eles vão até Jesus, acordam Jesus, pedem por socorro. Jesus se levanta, Jesus repreende o vento, Jesus repreende as águas, tudo volta a acalmar. Ele até dá uma lição nos discípulos, falando: olha, que fé pequena é essa que vocês têm? Eles continuam a viagem. Então olha só,
Vou recapitular aqui para ficar mais didático para vocês. Jesus estava na região da Galileia, aqui nas margens do Mar da Galileia. Aqui, diariamente, uma multidão de pessoas interessadas em Jesus. Jesus deixa essas pessoas, entra dentro de um barco com os discípulos para ir para o outro lado do mar da Galileia, para outra margem. Ali, um povo predominantemente pagão. No caminho, sobrevém uma tempestade enorme, avassaladora. Eles pensam, os discípulos, né, que morreriam. Jesus repreende o vento e o mar, eles continuam a viagem. Aí vem agora o clímax da nossa história. Presta atenção no texto. Mas peraí. Antes da gente continuar aqui, você já se inscreveu no canal? Bora lá, esse canal ele é feito com tanto carinho. Vem participar da nossa família, onde semanalmente nós estamos aqui conhecendo os detalhes do texto bíblico que acalma o nosso coração, que traz esperança, que nos apresenta esse Deus maravilhoso. Então vai lá, se inscreva no canal, já deixa o seu like para a gente poder continuar a nossa história, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. O texto vai nos dizer assim, verso 26 do capítulo 8. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que, havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Olha que história esquisita. Jesus atravessa o Mar da Galileia, ele passa por uma tempestade, e quando ele chega na região dos Gerazenos ou dos Gadarenos, quando ele desce do barco, quando ele pisa em terra firme, ele é recepcionado por um endemoniado. O endemoniado reconhece de maneira imediata quem tinha chegado naquela praia. Porque o endemoniado, ele chega para Jesus e diz assim, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Entenda, os demônios que estavam naquele homem sabiam quem era Jesus. Jesus, lembra lá do Evangelho de João, capítulo 1, onde diz que através do verbo todas as coisas foram criadas. Jesus sabia quem eram aqueles demônios, antigos anjos do Senhor que tinham se rebelado. Jesus, diante daquela multidão, daquela legião de demônios, ele faz uma pergunta. Ele olha para o demônio e diz assim, qual é o teu nome? E o demônio diz assim, nome? Eu sou uma legião. Só para que você entenda, hoje o nome legião ele é muito associado a demônios, né? A filmes de terror. E você tem um monte de filmes com esse título, né? Legião, sempre associando a demônios. E é por causa dessa história aqui, desse texto aqui. Mas o nome legião era um nome dado a um agrupamento do exército romano. Mais ou menos entre 5 a 6 mil soldados. Quando o exército romano possuía um agrupamento de 5 a 6 mil soldados, era dado o nome de uma legião romana. Então, quando o exército romano estava chegando para a guerra, vamos supor, com 10 legiões de soldados, eles estavam dizendo que o exército estava chegando com 50 a 60 mil soldados. Então o nome legião era um nome dado para um agrupamento do exército romano. Quando os demônios dizem, nome, está perguntando o meu nome, aqui nós somos uma legião. Ele está dizendo assim, nós somos milhares dentro desse homem. Aqui não tem um demônio, são milhares aqui dentro. Se a gente colocar ao pé da letra, aqui são 5 mil, 6 mil demônios dentro desse homem. Então imagina, Jesus enfrenta uma tempestade, quando ele chega em terra firme, ele é recepcionado por uma legião de demônios. Mas aqueles demônios sabiam quem tinha chegado naquela praia. E quem tinha chegado naquela praia? Eles mesmos revelam, né? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E eles fazem um pedido, eles dizem assim, não nos mandem para o abismo. Algumas traduções dizem assim, outras dizem assim, não nos mande para longe, não nos mande para fora do país. Agora entenda, pensa aqui comigo, os demônios são obedientes a Jesus?
Então, aquilo que Jesus fala, os demônios obedecem? Bom, não é assim, vocês sabem, eles não obedecem Jesus. Mas por que agora eles pedem? Jesus, não nos mande para longe, Jesus, não nos mande para o abismo. Não é que eles iriam fazer o que Jesus dissesse por obediência, mas por autoridade. Porque quem estava ali naquela praia, quem tinha chegado naquela praia, não era qualquer um, era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que Paulo diz lá em Colossenses que nele subsiste toda a plenitude da divindade. O Filho do Deus Altíssimo tinha chegado naquela praia. E quando Deus diz até os demônios, amigos, por autoridade, não por respeito, não por obediência, mas por autoridade, até os demônios precisam cumprir. Porque aquele que fala é aquele que tem todo o poder. E eles pedem, olha, não nos mande para longe, não nos mandem para o abismo. Eles veem uma manada de porcos e eles fazem um pedido, nos deixe ir para os porcos. E Jesus diz, tudo bem, pode ir para os porcos. É como se Jesus estivesse dizendo assim, para os porcos vocês podem ir. O que vocês não podem mais é permanecer nesse meu filho. Nesse meu filho, vocês não podem permanecer mais. Aquela legião de demônios sai daquele homem. Eles vão até os porcos, a manada de porcos. Eles precipitam todos os porcos dentro do mar da Galileia. Todos os porcos morrem. E o texto bíblico diz que algumas pessoas que estavam ali, eles veem a cena. Eles veem aquele ex-endemoniado que o texto bíblico diz que vivia nos sepulcros, no cemitério, vivia acorrentado pelas pessoas daquela cidade, porque ele era muito conhecido, todo mundo tinha medo dele. Agora as pessoas que estavam ali veem aquele homem lúcido, com um semblante transformado aos pés de Jesus. Uma manada de porcos todas mortas, boiando dentro d'água. As pessoas vão até a cidade e contam para os moradores da cidade o que tinha acontecido. Aí o texto diz que a população da cidade inteira desce até o lago e olha só o que acontece quando eles chegam. O texto bíblico diz assim, ó. Então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Essa história não faz nenhum sentido. Todas as vezes que eu leio ela, assim, eu sei o final. Eu sei que essa história, ela não tem um final aqui, ela tem todo um desdobramento depois. E eu não quero tratar do desdobramento, mas eu quero falar desse dia aqui, desse dia específico. Jesus chega talvez no comecinho da manhã. Ele é recepcionado por uma legião de demônios. Ele salva uma pessoa. A população da cidade desce, vê a cena e faz um pedido. Jesus, vai embora daqui. Nós não queremos você aqui conosco. Jesus olha para a multidão e diz assim, tudo bem, tá bom. Vocês querem que eu vá embora? Tudo bem. Ele entra dentro do barco e vai embora. Lembra? Ele estava lá no dia anterior, nas margens ali do Mar da Galileia, na região ali de Cafarnaum, da Galileia, uma multidão de pessoas. Ele deixa aquela multidão, ele atravessa o mar, ele enfrenta uma tempestade, ele chega do outro lado, ele restaura a vida de um endemoniado e depois ele volta. Se algumas pessoas estivessem fazendo matemática, eles diriam assim, bom, Jesus perdeu. Ele viajou, ele atravessou o mar inteiro, enfrentou uma tempestade para salvar uma única pessoa em um dia. Sendo que se ele tivesse ficado aqui desse lado, ele tinha uma multidão, milhares de pessoas para ele salvar. Bom, fazendo matemática não faz sentido, deixar milhares aqui para salvar um. Bom, Jesus não faz matemática. Jesus não está fazendo matemática. Todas as pessoas são importantes para Jesus. E para mim essa história conta a nossa história, sabe por quê? Porque não foi aquele endemoniado que pediu ajuda.
A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz que há muito tempo ele não tinha nem lucidez mais. Então não foi aquele endemoniado que pediu ajuda. E aquele povo era um povo pagão. Mas foi o Filho do Deus Altíssimo, que estando do outro lado do mar da Galileia, sabia que do outro lado tinha um homem sofrendo, tinha um homem escravizado por uma legião de demônios. E o Filho de Deus atravessa um mar, enfrenta uma tempestade para salvar uma única pessoa, para mostrar para mim, para você, para todos, que todas as pessoas são importantes para Ele. Jesus não faz matemática. Se Ele puder mover o céu inteiro para salvar só você, Ele vai fazer, porque você é muito importante para Ele. E o amor dele é inigualável. Ele não tem amor, Ele é amor. Gostou dessa história? É uma das histórias onde nós podemos identificar, né, esse amor e essa graça maravilhosa de Jesus. Coloca aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa história. E não se esquece de se inscrever se você ainda não está inscrito, deixar o seu like. E eu vou deixar mais um vídeo aqui para você como recomendação, para você poder continuar aprendendo e conhecendo os detalhes das histórias bíblicas. E eu te encontro lá no próximo vídeo. Abraço!